paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu botar assim aqui. Ui, quase cai. Então, hoje nem tão cedo quanto ontem. Hoje dia 12/12 de 2020. E o sol, ele está nascendo e não se pondo. Hoje não tão sonolenta quanto ontem, porque já acordei bastante tempo. E aí o Senhor colocou algo aqui no meu coração. E aí eu vim aqui falar pra vocês, pra nós, né? Fica lá em segunda, desculpa, lá em 2 Reis. 2 Reis 2, primeiro, fala assim, 2 Reis 2, versículo 9. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Elias era o cara na presença de Deus, digamos assim. Ele era o cara. Depois vocês, se ainda não conhecem, leem. É o exemplo em muitas coisas, lógico, né? Porque ele não era Jesus, então ele também era pecador. Diga-me o que posso fazer antes de ser mandado embora, ser levado embora. E Eliseu, que era, falou assim, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada. Então, se ele já era o cara, imagine se Eliseu conseguisse receber o que ele pedia, né? Do seu espírito e me tornar seu sucessor. E aí Elias respondeu assim: o que você pediu é uma tarefa bem difícil. Mas se me vir, quando eu for separado de você, recebe o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e o separou. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Então, ele viu Elias sendo levado. Então, ele recebeu a porção dobrada, certo? E aí, se Elias já era o cara, imagine Eliseu com porção dobrada. Era o cara duplamente, né? Aí lá no versículo 13, no capítulo 13, versículo 20, fala assim: Eliseu, que era o cara do cara, ele morreu e foi sepultado, ok? Aí fala assim, um grupo de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Aí fala assim, assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, isso é muito forte, o homem voltou à vida e se pôs em pé. E aí, ontem, né? Se você não assistiu o vídeo que eu postei aí, que foi muito engraçado, né? Falando com cré no início. Mas ontem o Senhor trouxe à minha memória o que o pastor falou numa pregação, num culto que eu fui na pregação que ele, na palavra que ele trouxe, né? Sobre o vale de ossos secos, né? Que o Senhor, ele precisa o quê? Estruturar. Primeiro ele nos dá a estrutura, né? E naquele vale de ossos secos, ele mandou ele profetizar diante daqueles ossos. E aqueles ossos, ele surgiu vida. E teve vida ali. Então o Senhor, ele reestruturou a partir dos ossos. Então, é a nossa estrutura. Antes de qualquer coisa que precisa ser alinhada ao Pai. Precisa ser estruturada. Para que a gente possa conseguir vencer diante das circunstâncias, das pancadas da vida, que não são poucas, são muitas mesmo, né? E aí, isso aqui é mágico. E aí, assim, eu falo assim, ó, assim que o corpo tocou os ossos. Então, já era osso. Você imagina isso? Então, no osso dele, daquele homem que pagou um preço, porque para ter porção dobrada, eu imagino o preço que ele pagou. Mas ele teve, ele foi concedido pelo que ele pediu. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso é verdade verdadeira. E assim, por exemplo, se a gente for para a prática, quem é um funcionário, ele é cobrado por aquela função que ele faz. Agora, quem é gerente, quem é dono, ele precisa dominar todos os setores daquele lugar. Então, quanto mais é dado, o salário dele tem que ser maior do que o cargo abaixo. Mais é cobrado, certo? Não é diferente da vida espiritual. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E aí aqui, simplesmente por tocar nos ossos dele,
Gente, isso é lindo, isso é mágico demais. Quantas pessoas tocam em nós, que nós temos vida, nós temos carne e morrem. Será? Se você parar para pensar, você tem conseguido gerar vida? Ou você está gerando, desculpa, morte? Isso é muito forte, isso é lindo, mágico, maravilhoso demais. Nós temos que nos atentar a isso. Será que quando alguém chega para nós, alguém chega pertinho da gente, não sei, talvez para pedir opinião em alguma coisa, talvez para pedir ajuda em oração, sei lá, ou para simplesmente falar alguma coisa, será que a gente está conseguindo gerar vida para essa pessoa? Vida, vida, falar de Deus, falar de amor, dar amor, ser amor, como o Pai é amor, comigo e contigo. Será que a gente está conseguindo gerar vida? Porque simplesmente Eliseu, a partir dos seus ossos, isso é forte demais. Para pensar, vê se você conseguiu compreender a partir dos ossos dele. Já, se foi osso, já estava morto há bastante tempo, já tinha saído toda a carne, tudo músculo, sei lá o que é pele por pele aqui, já tinha saído tudo, só tinha ossos. E quando aquele homem tocou nos ossos de Eliseu, ele foi, aqui ó, o homem voltou à vida e pôs de pé. Isso é extraordinário. E nós precisamos ter isso como exemplo para nós. Nós não podemos deixar que as nossas dificuldades causem morte naqueles que estão diante de nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça de maneira nenhuma. As pessoas não podem chegar perto de mim, perto de você, e simplesmente quererem sair da igreja, quererem parar de buscar a Deus simplesmente por religiosidade. O que realmente você, o que realmente eu, o que realmente nós estamos fazendo para gerar vida e vida em abundância para aqueles que ainda não possuem a presença do Pai, que aqueles que ainda não conhecem o Paizinho como você conhece, como nós conhecemos. O que nós temos feito para que essas pessoas possam ser resgatadas, possam realmente ter um encontro com o Pai, possam ser geradas vidas? Porque talvez ela possa estar morta. Certa vez que eu achei lindo demais, numa pregação que eu ouvi, a preleitora, ela deu o exemplo de zumbi. E aí você para pensar, o zumbi ele tem vida? Ele tem vida. Ele tem vida porque ele anda. Mas se você chama ele, ele te responde. Se você conversa com ele, ele fala com você. Se você, sei lá, dá alguma coisa para ele comer, ele vai querer comer você, né? Se você parar para ver esses filmes aí de zumbi, é isso que acontece. Mas ele tá morto? Não, ele não tá morto, ele tá vivo. Ok? E aí ela falou assim, mas se alguém me chama, por exemplo, Ju, vamos ali, vamos sair para beber. Eu falei, poxa, eu não posso, porque eu não bebo. Ué, Ju, tá morta? Não, eu tô viva. Ju, vamos pra um baile funk, sei lá. Não, eu não posso, porque eu sirvo ao Senhor e isso não vai me alimentar, não vai trazer nada de bom pra mim, nada que não me aproxima do Pai, eu não quero fazer. Ué, Ju, tá morta? Sem graça, fica em casa, só vai pra igreja, só vai pra igreja. Mas eu tô viva, eu não tô morta. Então, o que o mundo acha que é vida, não é vida, é morte. E o que realmente é vida, que foi aqui no caso de Eliseu, que simplesmente após da sua morte ele ainda estava gerando vida. E o que você vai deixar após a sua morte como legado, digamos assim? Será que quando as pessoas pararem para pensar em mim e em você, depois de mortos, ainda estaremos gerando vida? Nossa, como Jesus, como Eliseu, que ainda está aqui gerando vida para nós a partir da palavra, né? Através da palavra. Então, assim, que nós possamos parar para pensar. Porque as circunstâncias, elas são difíceis? São difíceis. Se o Senhor me colocou e te colocou nesse emprego onde nós estamos, nos colocou para ir todo dia comprar pão nessa padaria exatamente onde nós vamos, nesse mercado, nessa casa, com esses vizinhos, é porque nós precisamos gerar vida onde nós estamos, independente das circunstâncias, independente das situações. Vamos parar com as coisas tão pequenas. Existem coisas que não tem porquê. Não tem porquê.
É simplesmente isso, não tem porquê. São tantas coisas que a gente tem que fazer para conseguir uma porção que seja, eu não digo nem porção dobrada, porque enfim, eu não sei se eu acredito que é possível, porque não tem nada de diferente entre esses homens da Bíblia e nós. Somos seres humanos também como eles, né? O Senhor habita em nós. Então, nós também temos essa oportunidade. Só que nós temos que abrir mão de muitas coisas para poder realmente ter essas porções conforme o Senhor, Ele vai colocando em cada um. Cada um é de uma maneira. Vamos parar das limitações, sabe? Vamos parar de ficar olhando para o próximo. E talvez começar a nos perguntarmos o tempo inteiro por que chegou agora, já faz tal coisa. Não é o homem quem decide é o pai. Quem sabe é o paizinho que sabe exatamente. Não é que chegou agora. Talvez chegou agora nessa congregação, chegou agora nesse emprego, chegou agora em tal lugar, mas ninguém sabe a história por completo. Entende? A gente não consegue saber a vida do outro, a não ser que o outro nos permita isso. Então vamos parar de criticar mais, vamos criticar menos e vamos amar um pouco mais. Vamos olhar o outro com um pouco mais de compaixão, vamos tentar ajudar o outro, vamos gerar vida no outro e parar de gerar morte, que é o que mais tem acontecido. Quantas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas. Quantas pessoas, se você parar para pensar em uma pessoa em que já conheceu o Senhor, em que já se aproximou do Senhor em algum momento da sua vida, mas que por causa das circunstâncias, porque talvez começou a ter somente o homem como referência, foi se perdendo no meio do caminho e tá fora, longe, né? Longe do Pai. Eu tiro por mim, que não é um exemplo, é um exemplo assim desse nível. Porque simplesmente eu ainda não tinha tido encontro com o Pai. Simplesmente eu ainda não tinha percebido que não é o homem é falho, como eu sou, como você é. Perfeito, santo, santo, santo é só Ele. Se eu fosse santa, eu estaria lá em cima no trono e os anjos estariam para mim, não para Ele. Santa, santa, então santo é só Ele. Então vamos parar de achar que o outro não tem direito de errar. Vamos orar por ele. A palavra fala que nós temos que interceder pelos nossos perseguidores, pelos nossos inimigos. Então, se tem alguém que você considera como seu inimigo, ore por ele, porque a palavra fala também que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades espirituais, contra o mundo invisível, quanto contra Satanás. Então, não é fácil. Não é fácil lutar todos os dias contra a sua própria carne, porque a nossa carne ela não se converte. Mas nós temos a obrigação de fazer se converter dia após dia, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça. Seja constante na presença do Pai. Amém? Que o Senhor possa te guardar, que esse sábado possa ser o sábado, dia 12 de 2020, que possa ser o sábado, que você possa ter momentos mágicos na presença do Senhor, sabe? Busque por isso, ore ainda mais, jejue ainda mais. Ai, Ju, mas eu falo com o Senhor o tempo todo, continua, seja constante. Ele te ouve, Ele te escuta, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Ele te escuta, pode ter certeza disso. E eu sei, porque o nosso paizinho, ele é tão perfeito, tão bonzinho, tão cheiroso, que, assim, ele nos dá a oportunidade de saber que ele está nos ouvindo. Ele não tem a obrigação de provar para nós que está nos ouvindo, entende? Mas isso é o amor. É amor, a representação do amor dele. Porque quanto mais ele nos prova isso, assim, a nossa fé, ela vai sendo alimentada, a nossa esperança. Ele sabe disso, ele sabe o que precisamos escutar na hora que precisamos ouvir. Assim,
eu não gosto muito de falar, né, das experiências que o Senhor me dá a oportunidade de viver. Falo algumas, né, mas tá aqui martelando, sabe? Quando martela, fala. Então vou falar. Eu já falei várias vezes, trabalho na Semeru, no hospital, e nós temos um ministério e temos um grupo de oração. Todos os dias pela manhã nós oramos. E essa semana que passou, né? Essa semana, não lembro o dia, mas essa semana eu recebi uma mensagem cedo: Ju, hoje vai ter oração? Eu falei, vai ter oração todos os dias, né? 7:50, sobe lá. Tá bom. E aí eu perguntei pro paizinho, né? Que eu falo, paizinho, o senhor quer falar alguma coisa com essa pessoa que me passou mensagem? Tem alguma coisa que eu preciso falar com ela? E ele falou meu coração que precisava falar com ela. Amém, subi, fomos para oração e, enfim, a gente fala uma palavra e ora e começamos a orar. E o Senhor falou o que tinha que fazer, né? Fez o que tinha que fazer ali. E depois, na tarde, a pessoa sentou comigo e falou que o Senhor respondeu o que ela estava precisando ouvir, pela misericórdia, né? Então, assim, isso aumenta a minha fé, aumenta a fé dela e aumenta a fé de todos aqueles que estão ali ao nosso redor. Não sou eu sou apenas um instrumento que o Senhor escolheu e decidiu para aquele momento, e que não é diferente na sua vida. O Senhor, ele precisa de pessoas que estejam disponíveis. E em vários vídeos eu falo isso. Declare para Pai, eu estou disponível para Ti, Pai. E assim, parece que é redundante, mas não é redundante, é real. Eu falo isso todos os dias para o meu Senhor, para o meu Paizinho. Eu falo isso sempre para Ele, Pai, eu estou disponível para Ti, Senhor. Tá doendo, tá sangrando, mas eu continuo disponível para Ti, Pai. Tá sangrando, tá doendo, mas eu continuo disponível para Ti, Pai. E assim, eu quero viver os Teus sonhos, como eu sempre tenho falado agora. Senhor, eu não quero viver os meus, eu quero viver os Teus sonhos. Pai, todos os dias de manhã, antes de sair no meu portão, eu falo com o Senhor de novo, oro para que eu tenha um dia abençoado, enfim. E eu sempre falo para Ele, Senhor, traga alguém para mim hoje, traga alguém para eu cuidar, traga alguém para eu falar do Teu amor, traga alguém que precisa ouvir a Tua voz a partir da minha boca. Entenda bem, a Juliana não é nada. A Juliana não é ninguém. A Juliana é simplesmente alguém que declarou para o Pai que está disponível para Ele. E Ele tem feito o que tem feito. Mas não sou eu não tenho poder de nada, eu só sou pó, sou cinza. E é o que eu mais falo para o Senhor, Senhor, não deixa o meu coração, porque o nosso coração é enganoso, a palavra dele fala isso. Então eu peço muito para que Ele venha blindar o meu coração, para que tudo que Ele tenha feito a partir de mim, as pessoas só vejam a manifestação da glória dele a partir da minha vida. Entendam bem. É isso que a gente tem que ser muito constante, para que isso não venha nos enganar, porque no início de tudo que o Senhor começou a fazer a partir da minha vida, as pessoas começaram a falar muito Ju, e eu sempre falo, não é Ju, gente, é o Senhor, não é Ju, é o Senhor, porque de maneira nenhuma eu posso me engrandecer, de maneira nenhuma, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não faço nada além de abrir a minha boca e vai fazendo, quem faz é Ele, quem fala é Ele, porque é Ele mesmo, não tem como saber de nada, amém? Eu só sou o instrumento nas mãos do Pai. Então, seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é o dom que você tem, não sei, enfim, se é revelação, se é música, se é hino, se é palavra, se é amor, se é abraço, se é o sorriso, se é intercessão. Eu não sei qual é o seu dom, mas eu sei que você possui algum, porque eu sei que o Paizinho, Ele te deu algum. Porque nós somos um corpo. O meu ombro, ele não... O meu braço, ele não funciona, ele não estaria aqui se o meu ombro não estivesse no lugar. A minha mão, ela não estaria aqui se o meu braço não tivesse. Era impossível, se eu não tivesse o braço, a minha mão não ia ter como estar aqui, beleza? Então não é diferente comigo e com você. Nós somos um corpo. E quem fala isso não sou eu, é a palavra do Pai. Nós somos um corpo. E como corpo, precisamos ser completos. Entenda bem,
as circunstâncias, seja ela qual for, elas não te definem. Elas não te definem. Se tá difícil, se tá doendo onde você tá, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seu filho, com a sua sogra, com seu tio, seja com quem for, vai passar. Acredite que vai passar. Comece a perguntar pro Senhor: Senhor, Paizinho, tá doendo demais, mas o que eu ainda preciso aprender aqui, Senhor? Me ensina, Pai. Deixa eu fazer, Pai. Deixa eu manifestar a Tua glória, Senhor. Senhor, que aonde eu ponha a planta dos meus pés, que as pessoas consigam enxergar a diferença sobre a minha vida, que as pessoas consigam enxergar a manifestação da Tua glória sobre a minha vida, e comece a falar com o Senhor a respeito disso, para que você seja a manifestação da glória do Pai, aonde quer que você seja, aonde quer que você entre, aonde quer que você vá. Amém? Que o seu dia seja abençoado, porque se eu continuar eu não paro de falar, porque eu amo falar do meu Pai. E que você possa viver coisas grandiosas na presença dele. Amém? Fique com Deus. Não desanima. Não desanima. Acredite que você é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor determinou que fosse feito por você. Amém? Graça e paz. Fique com Deus.